Quando pensamos em jogos de super-heróis, pensamos em pelo menos dois jogos. Os jogos da série Arkham do Batman, feita pelo Rocksteady, e o jogo Spider-Man de 2018. Pelo menos esses dois jogos sempre vêm à mente quando pensamos em jogos de heróis. Quando falamos do Homem-Aranha, nós podemos voltar lá para os anos 80 e 90, na época do Atari. Então, hoje vamos falar sobre os melhores jogos do Homem-Aranha. Nos anos 80 e 90, o Homem-Aranha começou sua jornada nos videogames com títulos como Spider-Man para Atari 2600. Esse jogo foi o primeiro videogame do Homem-Aranha, lançado em 1982 pela Parker Brothers. A história envolve um Homem-Aranha escalando um prédio para desarmar bombas plantadas pelo Duende Verde. Os jogadores controlam o Homem-Aranha usando sua teia para subir pelos prédios e desarmar as bombas. O jogo é bem simples e envolve apenas evitar os obstáculos enquanto desarma as bombas, antes que o tempo acabe, bem naquele estilo do Donkey Kong. Quest Rope Spider-Man foi lançado em 1984 pela Adventure International. Esse jogo é o segundo da série Quest Rope. A história começou com o Homem-Aranha preso em um arranha-céu e precisando explorar o local para escapar. Ele encontra vários vilões, como o Lagarto, o Homem-Seca e o Anilista. Quest Rope Spider-Man é um jogo de aventura gráfico onde os jogadores usam comandos de texto para controlar o Homem-Aranha. O jogador deve resolver quebra-cabeças e coletar joias enquanto enfrenta os vilões. O jogo aceita comandos complexos, permitindo uma aventura um pouco mais envolvente do que o jogo anterior. Jogos dos anos 2000. Nos anos 2000 vimos diversos jogos, principalmente pelo fim da era do PlayStation 1 para a era do PlayStation 2. E teve uma grande gama de jogos, principalmente do Homem-Aranha. Mas como estamos falando dos melhores, vamos falar sobre Spider-Man 2, que é uma sequência direta do jogo do Spider-Man, lançado em 2000. A história segue o Homem-Aranha enquanto ele tenta impedir o seu inimigo, o Electro, de obter um dispositivo chamado Bionexus, que ampliaria seus poderes elétricos. E durante sua jornada, o Homem-Aranha enfrenta vários vilões, incluindo o Homem-Areia, o Cabeça de Martelo, o Lagarto e o Shocker. O jogo é um jogo de ação e aventura com uma perspectiva de câmera fixa, que era clássico nos jogos do Play 1. Os jogadores controlavam o Homem-Aranha enquanto ele se desloca pela cidade de Nova York, usando suas teias para escalar prédios e combater inimigos. O jogo incluía uma variedade de movimentos e ataques, como golpes de mão aberta, ataques de teia e movimentos aéreos. Além disso, o jogador deve resolver quebra-cabeças e enfrentar chefões em diferentes fases do jogo. O jogo apresenta gráficos em 3D e uma trilha sonora que inclui narrações do Stan Lee, que é o criador do Homem-Aranha. A jogabilidade é fluida e envolvente, proporcionando uma experiência imersiva para os fãs, claro, de acordo com sua época. Spider-Man Web of Shadows. Esses jogos trouxeram melhorias gráficas e jogabilidade, permitindo que os fãs experimentassem as aventuras do Homem-Aranha de uma maneira muito mais imersiva. Ele apresenta uma narrativa envolvente e sombria, onde Manhattan é tomada por uma invasão de simbiontes, originada por Venom. A história começa com o Homem-Aranha sendo atacado pelo Venom e sendo infectado por um fragmento de simbionte. Ao longo do jogo, Peter Parker deve lidar com a corrupção simbiótica enquanto tenta salvar a cidade bem naquela pegada do Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Conforme a invasão dos simbiontes se intensifica, Manhattan se transforma em um campo de batalha com simbiontes infectando civis e heróis. O Homem-Aranha precisa aliar-se com diversos personagens do universo Marvel, tanto heróis quanto vilões, para combater a ameaça do Venom. Esses personagens incluem Luke Cage, Wolverine, Gata Negra e o Rei do Crime. O jogo é um jogo de mundo aberto com uma perspectiva em terceira pessoa. Os jogadores controlam o Homem-Aranha, que pode balançar as teias, escalar os prédios, rastejar pelas paredes e usar o sentido aranha para identificar e mirar nos inimigos. A jogabilidade inclui um combate aéreo e terrestre, com a possibilidade de lutar em paredes e no ar. O jogador pode alterar entre o traje tradicional, vermelho e azul, e o traje preto do simbionte, cada um com suas habilidades diferentes e melhorias únicas. Esse jogo trouxe uma grande gama de atributos que viriam a ser usados nos últimos jogos do Homem-Aranha. Jogos dos anos de 2010. Nos anos de 2010, títulos como Spider-Man Shattered Dimensions. A trama começa quando o Homem-Aranha enfrenta o Mistério, durante uma tentativa de roubo na ESO, que é a Empire State University. Durante a luta, Mistério tenta roubar a poderosa Tabuleta da Ordem do Caos, um artefato antigo com imenso poder. No entanto, a luta resulta na quebra da Tabuleta, em 4 fragmentos diferentes, que se dispersam por 4 dimensões. A Madame Teia, uma poderosa clarividente, convoca 4 versões do Homem-Aranha para recuperar os fragmentos antes que o Mistério e os outros vilões possam usá-los para seus fins malignos, bem semelhante ao Homem-Aranha no Aranhaverso. No clímax do jogo, os 4 Homens-Aranhas finalmente enfrentam o Mistério, que usou todos os fragmentos da Tabuleta da Ordem do Caos para aumentar drasticamente seus poderes, tornando-o quase invencível. Os 4 heróis devem trabalhar juntos usando suas habilidades únicas para derrotar o Mistério e restaurar a ordem nas dimensões. E ao recuperar todos os fragmentos e derrotar o Mistério, a Madame Teia restaura a Tabuleta da Ordem do Caos, devolvendo cada Homem-Aranha à sua respectiva dimensão.
O jogo termina com uma reflexão sobre heroísmo e responsabilidade, destacando o impacto duradouro que cada versão do Homem-Aranha tem em seu próprio mundo. O jogo utiliza de um estilo gráfico distinto para cada dimensão, refletindo o tom e a atmosfera de cada universo, bem semelhante ao Spider-Verse. A trilha sonora e os efeitos especiais são adaptados para complementar o ambiente de cada dimensão, proporcionando uma experiência imersiva. Spider-Man Shattered Dimensions foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, elogiando por sua inovação, diversidade e fidelidade aos quadrinhos. O sucesso desse jogo influenciou a criação de títulos futuros, consolidando a Beenox como uma desenvolvedora importante na série de jogos do Homem-Aranha. The Amazing Spider-Man é um jogo de ação e aventura lançado em 2012, desenvolvido pela Beenox de novo, e publicado pela Activision. O jogo serve como um epílogo para o filme de 2012 de mesmo nome, O Espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield, expandindo a narrativa e apresentando novos vilões e desafios para o Homem-Aranha. A história começa um pouco depois dos eventos do filme, com Peter Parker ainda lidando com a morte do Tio Ben e a sua recém-descoberta responsabilidade como Homem-Aranha. Durante uma visita às indústrias Oscorp com Gwen Stacy, Peter descobre que a empresa continua a realizar experimentos genéticos perigosos. Durante a visita, alguns dos experimentos, incluindo o lagarto, o Dr. Kurt Connors, escapam causando caos na cidade, e cabe ao Homem-Aranha resolver essa situação. The Amazing Spider-Man foi bem recebido pela sua jogabilidade divertida, mecânicas e movimentos fluidos e uma história envolvente que expandiu o universo do filme. A liberdade para explorar Manhattan e os desafios adicionais oferecidos pelas missões secundárias mantiveram os jogadores entretidos por horas. Chegamos nos anos de 2020, e nesses últimos anos temos visto lançamentos icônicos como Marvel's Spider-Man da Insomniac Games, que é um aclamado jogo de ação e aventura lançado em 2018, desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment. O jogo se passa em um universo próprio, distinto das histórias de quadrinhos e dos filmes, apresentando um Peter Parker mais maduro e experiente, já estabelecido como Homem-Aranha. A narrativa começa com Peter Parker aos 23 anos trabalhando como assistente de pesquisa enquanto luta contra o crime como Homem-Aranha. A história principal ela gira em torno do surgimento de uma nova ameaça liderada pelo vilão Mr. Negativo, que planeja lançar um vírus mortal chamado Devil's Breath. Peter deve enfrentar diversos vilões e desafios, tanto como super-herói quanto na sua vida pessoal, para salvar a cidade. O jogo oferece um mundo aberto detalhado de Nova York, permitindo que os jogadores explorem a cidade livremente, e que resolvam crimes e participam das atividades secundárias, assim como o jogo do Batman, Arkham Asylum, Arkham Knight e Arkham City. O sistema de movimentação é incrivelmente fluido, com mecânicas de balançar na teia que permitem que o Homem-Aranha se desloque rapidamente e realizar acrobacias aéreas. O combate ele combina ataques corpo a corpo, habilidades de teia e gadgets tecnológicos. Além da missão principal, os jogadores podem completar missões secundárias, desafios de combate e coletar itens espalhados pela cidade. O jogo ele pode desbloquear e melhorar as habilidades do Homem-Aranha, incluindo novos movimentos, trajes e gadgets. O jogo apresenta gráficos impressionantes e detalhados, com modelos realistas dos personagens e uma ambientação de Nova York vibrante e cheia de vida. Marvel's Spider-Man foi amplamente aclamado pela crítica e pelos fãs, elogiado pela sua jogabilidade divertida, a história envolvente e gráficos de alta qualidade. O jogo se tornou um dos títulos mais vendidos e recebeu diversos prêmios, solidificando a Insomniac como um estúdio de destaque na indústria dos videogames. E eu não vou falar da sua sequência terrível e tenebrosa, porque aqui estamos falando dos melhores jogos, e nem vou falar dele. Spider-Man Miles Morales, que é um jogo de ação e aventura lançado nos anos de 2020 e desenvolvido pela Insomniac Games, publicado pela Sony. O jogo ele serve como uma sequência direta de Marvel's Spider-Man de 2018, mas se concentra especificamente no Miles Morales, um jovem super-herói que assume o manto de Homem-Aranha enquanto Peter Parker está fora da cidade. A história ela se passa um ano após os eventos do primeiro jogo, durante o inverno de Nova York. Miles Morales está se adaptando às suas novas responsabilidades como segundo Homem-Aranha e lutando para proteger a sua cidade. Ele enfrenta uma nova ameaça na forma de uma guerra entre a corporação Roxxon e Underground, uma organização criminosa liderada por uma figura misteriosa conhecida como Shinkarer. Spider-Man Miles Morales foi bem recebido pela crítica e pelos fãs, elogiado por sua narrativa envolvente, jogabilidade divertida e gráficos de alta qualidade. Embora seja o jogo mais curto em comparação com seu antecessor, ele oferece uma experiência rica e focada na história do Miles Morales. Todos esses jogos são muito aclamados pela crítica. Eles têm narrativas envolventes e o gráfico muito bom para sua época. Claro, cada um com a sua própria, vamos dizer, personalidade. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos melhores jogos de videogame do Homem-Aranha, desde os primórdios dos anos 80 até os impressionantes títulos atuais. É incrível ver como o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, evoluiu no mundo dos games. Eu posso assemelhar ele muito com o Batman,
com seu universo de jogos incríveis e que as suas empresas teimam em criar um jogo que acabe com ele no final. Mas tudo bem, não tem. Mas é isso. Muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem incrível pelos jogos do Homem-Aranha. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Qual é o seu jogo favorito do Homem-Aranha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima. Valeu, falou, tchau! Fui.